Principais tipos de falácias, parte 11. Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos, você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série, esta é a parte 11, com mais 8 falácias. 1. Falácia da redução ao hitlerismo. O que é? A falácia da redução ao hitlerismo ocorre quando se tenta desqualificar um argumento, ideia ou proponente ao associá-lo, mesmo que superficialmente e sem base lógica, a Adolf Hitler, ao nazismo ou aos seus métodos. O objetivo é chocar, evocar repulsa imediata e desviar o foco do mérito real da discussão. A falácia reside em usar uma figura historicamente condenada, Hitler, como uma arma emocional, envenenamento do poço de forma histórica, sugerindo que a aceitação da ideia levará inevitavelmente a um mau extremo, derrapagem moral. Exemplos práticos. Exemplo: contexto de política interna / controle social. Essas novas medidas de segurança do governo têm a clara intenção de controlar a população. Se permitirmos isso, na etapa final, estaremos sob o comando de um novo Hitler, e será tarde demais. Aqui, medidas rotineiras de segurança são exageradas e ligadas a uma ditadura genocida. A falácia substitui a análise dos riscos reais por um medo extremo e hiperbólico. Exemplo: contexto de conflito geopolítico / crítica histórica. A guerra atual dos países X e Y tem a clara intenção de ser um massacre tal como foi promovido por Hitler na Segunda Guerra Mundial, e ninguém faz nada. Aqui, a comparação com o Holocausto, um evento único na história pela sua escala e motivação, é usada para desqualificar e demonizar um conflito moderno, ignorando a complexidade das causas e dos envolvidos. A comparação é feita para chocar e incitar a condenação total, não para buscar a verdade. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque trivializa um dos maiores horrores da história da humanidade ao usá-lo como um mero recurso retórico. Ao aplicar o rótulo de nazista a qualquer discordância política ou social, ela desliga o debate racional, pois a comparação é um ataque emocional máximo. Isso impede a avaliação dos méritos da ideia original e polariza a audiência, onde quem defende a ideia é imediatamente demonizado. Como identificar? Sempre que uma proposição for atacada porque Hitler era a favor disso, ou porque isso leva ao nazismo, levante o alerta. Pergunte-se: a comparação com Hitler ou o nazismo é fatual e proporcional? Ou é apenas um exagero retórico usado para evocar aversão e silenciar a discussão? Pergunte-se: a validade da ideia, o plano de governo, a guerra, depende de quem a defende no passado ou deve ser julgada pelos seus próprios méritos e consequências atuais? Lembre-se, o Holocausto não é um ponto final de argumento. 2. Falácia do envenenamento do poço. O que é? A falácia do envenenamento do poço é um ataque preventivo que tenta desqualificar um oponente ou sua posição antecipadamente, apresentando informações negativas, verdadeiras ou falsas sobre ele, seu caráter, afiliação ou motivação, de forma a predispor e enviesar a audiência a rejeitar qualquer argumento que ele venha a apresentar. A falácia reside em tentar minar a credibilidade da fonte, o ethos, antes que o conteúdo, o logos, seja sequer ouvido. Se o poço, a fonte de informação, for envenenado, a água, o argumento, será vista como tóxica. Exemplos práticos. Exemplo: contexto de debate político-social. Antes que o oponente, conhecido por ser um mentiroso contumaz e defensor de ideias radicais, comece a falar, quero que saibam que ele só está aqui para defender os interesses de sua patrocinadora bilionária. Portanto, não se surpreendam com as distorções que ele vai apresentar sobre o projeto de lei. Aqui, a credibilidade do oponente é atacada preventivamente, usando alegações de falsidade e motivação financeira oculta. O ataque é feito antes do argumento ser exposto, envenenando a percepção do público. Exemplo: contexto de ciência-pesquisa. O próximo estudo que será apresentado sobre os efeitos do novo medicamento foi financiado integralmente pelo concorrente da nossa empresa. Tenham isso em mente, pois é óbvio que o estudo terá resultados enviesados e distorcidos contra o nosso produto, não importando o que os dados digam. Aqui, o valor do estudo é desqualificado antes de sua apresentação, baseando-se no potencial viés do financiamento. O público é instruído a desconfiar do conteúdo antes mesmo de avaliá-lo. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque mina o debate racional pela raiz. Ela impede a avaliação do argumento, pois o público já está condicionado a acreditar que o orador é desonesto, motivado por interesses escusos ou está mentindo. É um ataque covarde que visa a reputação do orador, evitando a confrontação com suas ideias. Se for eficaz, o oponente não tem chance de reverter a desconfiança, não importa o quão sólido seja seu argumento. Como identificar?
Sempre que um proponente começar uma intervenção com um ataque direcionado ao caráter ou à motivação do seu oponente, antes de abordar a ideia em si, levante o alerta. Pergunte-se: estou sendo instruído a desconfiar da fonte, a pessoa, antes de ouvir o conteúdo, o argumento? Pergunte-se: se a alegação sobre o caráter ou o viés for falsa, o argumento do oponente ainda deve ser descartado? Lembre-se, a acusação sobre o poço envenenado não torna a água tóxica, ele torna o público medroso. 3. Falácia do bulverismo. O que é? O bulverismo é uma falácia que, em vez de refutar o argumento de alguém, presume, a priori, que a posição do oponente está errada e, em seguida, concentra-se em explicar a causa psicológica, social ou motivacional pela qual a pessoa chegou àquela conclusão falsa. O bulverista não diz, seu argumento está errado e aqui está a prova. Ele diz, seu argumento está errado porque você é um homem, uma mulher, rico, pobre, religioso, ateu, etc. A falácia reside em inverter o processo lógico. O bulverista trata o erro da conclusão como um fato estabelecido e usa essa presunção para atacar a motivação do proponente, desqualificando-o sem nunca refutar a premissa original. Exemplos práticos. Exemplo: contexto de debates de gênero ou motivação. É claro que você defende que as mulheres devem receber o mesmo salário por esse cargo. Você é mulher, e as mulheres sempre veem tudo pela ótica do ressentimento histórico. Seu argumento não é válido por causa de sua condição. Aqui, a conclusão do oponente, que os salários devem ser iguais, é presumida como falsa. O bulverista não ataca os dados salariais, mas sim a suposta motivação psicológica do oponente, ressentimento, baseado em seu gênero, desqualificando a fonte sem refutar a ideia. Exemplo: contexto de crença ou posição social. Você defende o capitalismo e a livre iniciativa? É evidente. Você é um empresário rico e só consegue ver o mundo pelo prisma dos seus privilégios econômicos. Sua crença só existe para justificar seu status social. Aqui, em vez de refutar as teorias econômicas do capitalismo, o bulverista presume que a defesa do capitalismo é motivada apenas pela posição social e pelos privilégios do proponente. O argumento é descartado não por o que diz, mas pela suposta causa sociológica da crença. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque encerra o debate racional ao presumir a vitória antes de lutar. Ela desvia o foco da validade universal de uma ideia, que deve ser julgada por sua lógica e evidências, para a motivação particular do indivíduo. O bulverismo não apenas desqualifica a pessoa, mas o faz com um ar de superioridade, sugerindo que o atacante é o único que entende as verdadeiras causas do erro do oponente, tornando qualquer refutação desnecessária. Como identificar? Sempre que alguém reagir a um argumento dizendo "você só acredita nisso porque você é X", ou "é óbvio que você diria isso porque você tem motivação Y", levante o alerta. Pergunte-se: meu oponente refutou o conteúdo do meu argumento ou apenas me explicou por que eu estou errado sem provar que estou errado? Pergunte-se: a causa ou a motivação de uma crença, psicologia, classe social, gênero, tem alguma relação com a verdade factual da crença? Lembre-se, explicar a causa da crença não refuta a crença. 4. Falácia do apelo à pedra / recusa sumária. O que é? A falácia do apelo à pedra, nome derivado de um caso clássico em que um filósofo chutou uma pedra para refutar o argumento do idealismo, ocorre quando se tenta desqualificar ou rejeitar um argumento, afirmação ou ideia, como absurda, ilógica ou falsa, sem apresentar qualquer justificativa, evidência ou contra-argumento. A falácia reside na refutação meramente declaratória. O falante assume que a óbvia falsidade da afirmação dispensa a necessidade de refutação lógica, usando o desprezo e a desdenha para tentar encerrar a discussão sem esforço. Exemplos práticos. Exemplo: contexto de debate econômico-social. Pessoa A: acredito que o aumento de impostos em bens de consumo afeta mais os pobres, pois eles gastam uma proporção maior de sua renda nisso. Pessoa B: isso é um absurdo completo, não vou nem discutir tamanha burrice. Aqui, a pessoa B rejeita o argumento sem qualquer explicação. A simples declaração de absurdo ou burrice é usada como se fosse uma refutação válida, tentando invalidar a crítica da pessoa A por meio do desprezo. Exemplo: contexto de redes sociais ou opinião. Um usuário compartilha uma análise complexa sobre um tema. Outro usuário responde apenas "lamentável", "que bobagem" ou "inacreditável". Aqui, a ausência de um contra-argumento, combinada com a declaração de que a ideia é absurda, tenta invalidar a crítica sem esforço lógico. O objetivo é desmoralizar o proponente e fazer o público sentir que a ideia é tão ridícula que não merece atenção. Por que é problemático?
Esta falácia é destrutiva porque bloqueia o diálogo e encoraja a arrogância intelectual. O falante assume uma posição de superioridade, onde seu mero desprezo, isso é burrice, deve ser aceito como prova de que o oponente está errado. Isso impede a exploração de nuances ou a correção de erros, pois a discussão é encerrada por um decreto de desprezo, não pela lógica. É uma tática de intimidação retórica que visa desmoralizar o questionador. Como identificar? Sempre que a refutação for apenas uma declaração de desprezo, choque ou absurdo, desacompanhada de qualquer evidência ou lógica, levante o alerta. Pergunte-se: meu oponente deu alguma razão para o meu argumento ser falso, ou ele apenas afirma que é falso e se recusou a debater? Pergunte-se: a rejeição está baseada na evidência ou no desprezo que o falante sente pela ideia? Lembre-se, o desprezo não é uma refutação. 5. Falácia do hater/inveja. O que é? A falácia do hater/inveja ocorre quando um argumento ou crítica é desqualificado não pelo seu conteúdo, mas sim atribuindo a motivação do proponente a sentimentos negativos e tóxicos, como ódio, rancor, inveja, despeito ou má vontade, ser um hater. A falácia reside em ignorar o mérito da crítica e, em vez disso, atacar o estado emocional presumido do crítico. A validade da crítica, que deve ser independente da pessoa que a faz, é anulada pela suposição de inveja. Exemplo: contexto de sucesso/crítica pessoal. Você só está criticando o sucesso dele na carreira, dizendo que ele usa métodos antiéticos porque você é um hater e tem inveja. Se você fosse bem-sucedido, não estaria perdendo tempo criticando. Aqui, a acusação sobre métodos antiéticos é totalmente ignorada. A validade da crítica é substituída pela acusação de inveja, desqualificando o crítico e encerrando a necessidade de responder à questão ética. Exemplo: contexto de criação de conteúdo/mídia. Os haters vão odiar, mas eu continuo crescendo e ganhando dinheiro. Todas as críticas que recebo são apenas ruído de pessoas frustradas. Aqui, toda e qualquer crítica, mesmo que possa ser construtiva ou factual, é englobada no rótulo pejorativo de hater. Isso impede a pessoa de analisar seus próprios erros e falhas, rejeitando o feedback legítimo com base na suposta má vontade dos outros. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque cria uma barreira de defesa impenetrável contra qualquer feedback. Ela permite que a pessoa ou a ideia criticada se livre de responsabilidade e de autoavaliação, já que toda crítica é automaticamente traduzida como um ataque pessoal e emocional, inveja. Isso sufoca o diálogo, impede o crescimento e perpetua erros, pois o proponente nunca é obrigado a lidar com a validade factual da crítica. Como identificar? Sempre que a resposta a uma crítica for uma presunção sobre a motivação emocional do crítico, ódio, inveja, ciúme, em vez de uma refutação do conteúdo da crítica, levante o alerta. Pergunte-se: a crítica é válida? Mesmo que a pessoa sinta inveja, a afirmação factual que ela fez, exemplo, seus métodos são antiéticos, pode ser verdadeira? Pergunte-se: o proponente está se defendendo da ideia ou atacando o sentimento que ele presume existir no oponente? Lembre-se: a inveja do crítico não torna a crítica falsa. 6. Falácia da falsa proclamação de vitória. O que é? A falácia da falsa proclamação de vitória ocorre quando um participante de um debate ou discussão, sem de fato ter refutado os argumentos do oponente ou apresentado evidências convincentes, simplesmente declara-se o vencedor da discussão. Isso pode ser feito por autoafirmação ou através da validação de terceiros, seguidores, plateia, ignorando o mérito real e a solidez dos argumentos. A falácia reside em substituir a lógica e a evidência pela retórica da dominação e pelo consenso forçado. O vencedor é aquele que é mais aplaudido ou que fala por último, e não aquele que está certo. Exemplos práticos. Exemplo: contexto de debates pessoais/autoafirmação. Eu apresentei meus pontos detalhadamente, e como você não conseguiu me convencer do contrário e eu não precisei responder à sua última pergunta, está claro que ganhei a discussão e minha posição é a correta. Aqui, a vitória é declarada por uma suposta inércia do oponente ou pela simples autoafirmação, mesmo que o oponente tenha apresentado contra-argumentos sólidos que ficaram sem resposta. Exemplo: contexto de redes sociais/câmara de eco.
Não preciso mais responder ao oponente. Meus seguidores estão todos aplaudindo minha resposta, e minha postagem já tem centenas de curtidas, enquanto a dele tem 0. É óbvio que a verdade está do meu lado e venci o debate. Aqui, a vitória é baseada na aceitação emocional e numérica da base de seguidores, a câmara de eco, e não na solidez do argumento, ou no fato de ter respondido à crítica. O consenso social substitui a verdade factual. Por que é problemático? Essa falácia é destrutiva porque desincentiva a busca honesta pela verdade. Ela transforma o debate em um espetáculo de ego e popularidade, onde a principal métrica de sucesso é a aprovação da própria tribo ou a capacidade de falar mais alto. Quando a vitória é declarada por aclamação ou abandono, a parte mais forte em números ou em volume é incentivada a ignorar a lógica, resultando em bolhas de informação onde a verdade não consegue penetrar. Como identificar? Sempre que a vitória em um debate for proclamada com base em aplausos, números de curtidas, aprovação da base de seguidores ou o silêncio do oponente, e não na refutação lógica dos pontos centrais, levante o alerta. Pergunte-se: os argumentos centrais do oponente foram realmente refutados ou o debate foi encerrado com um elogio à própria performance? Pergunte-se: o apoio dos seguidores prova a validade lógica do argumento ou prova apenas a popularidade do proponente na sua bolha? Lembre-se, apenas proclamar a própria vitória não representa vitória. 7ª, falácia genética. O que é? A falácia genética ocorre quando uma ideia, argumento, pessoa, objeto ou instituição é atacada ou desvalorizada, baseando-se unicamente em sua origem, história, fonte ou contexto inicial, em vez de avaliar seu mérito intrínseco, validade ou conteúdo atual. Essa origem pode ser o criador, a cultura, a época ou a instituição fundadora. A falácia reside em assumir que a qualidade original, boa ou má, da origem define permanentemente a qualidade do produto ou da ideia. A validade de uma afirmação é independente de onde ela veio. Exemplo: contexto histórico do fundador. Não confie em nada do que aquele jornal publica, afinal ele foi fundado por um empresário com um histórico controverso nos anos 80, conhecido por fraudes fiscais. Portanto, tudo que sai de lá hoje deve ser tendencioso e não merece credibilidade. Aqui, a qualidade atual das reportagens, que deve ser julgada pela checagem de fatos e neutralidade, é desconsiderada. A rejeição é baseada unicamente na origem e no histórico do fundador, que não reflete necessariamente a ética dos jornalistas atuais. Exemplo: contexto de conceitos científicos ou sociais. Essa teoria matemática não pode ser correta, porque foi concebida por um cientista que era conhecido por suas crenças religiosas radicais e seu temperamento volátil. Um erro em sua vida pessoal prova que sua matemática está errada. Aqui, o valor da teoria, que só pode ser refutado por outros matemáticos, é atacado pela origem da pessoa, sua religião e personalidade. A origem da ideia é usada como substituto para a refutação lógica. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque fecha a porta para o progresso, a mudança e a avaliação objetiva. Ela ignora que culturas, instituições e produtos evoluem e que o mérito atual deve ser julgado por si só. O ataque genético força-nos a rejeitar ideias, produtos ou práticas, como certos costumes, por causa de um passado controverso ou de uma origem rejeitada, país, etnia, história, em vez de julgá-los pelo seu valor e evidências atuais. Como identificar? Sempre que um argumento for atacado com frases que se referem à sua linhagem, como "isso veio de", "lembre-se de quem fundou", "isso é uma invenção daquela cultura", ou "a história daquela instituição mostra", levante o alerta. Pergunte-se: a origem, o histórico, o fundador, a cultura, etc., prova que a ideia ou o conteúdo atual é falso ou ineficaz? Pergunte-se: se a ideia fosse apresentada por uma fonte diferente, outro país, outra cultura, outra marca, etc., ela ainda seria rejeitada? Lembre-se, a origem da ideia não determina a verdade da ideia. 8. Falácia naturalista. O que é? A falácia naturalista ocorre ao tentar derivar o valor moral ou a obrigação ética, o deve ser, diretamente de um fato objetivo ou científico, o é. A falácia reside em confundir descrições da realidade, como o mundo é, com prescrições de conduta, como o mundo deve ser. Um fato sobre a natureza ou a biologia humana pode ser verdadeiro, mas ele não tem, por si só, poder para ditar o que é moralmente bom, ético ou justo. Esta distinção é conhecida como a guilhotina de Hume, is-ought problem. Exemplo: contexto de biologia-comportamento. Os leões machos, por exemplo, matam os filhotes de outros machos para estabelecer a dominância e garantir que suas próprias crias sobrevivam.
Além disso, as hienas são conhecidas por roubar presas de outros predadores. Isso prova que na natureza o mais forte domina o mais fraco e que o comportamento agressivo e oportunista deve ser aceito como parte da natureza humana. Aqui o fato de certas espécies animais exibirem comportamentos violentos ou oportunistas, é usado para justificar e prescrever a aceitação da agressão e da falta de empatia como um padrão de conduta humano inevitável. Deve ser. Ignora-se que os humanos possuem códigos morais e a capacidade de cooperação. Exemplo: contexto de gênero-sociedade. Historicamente, em muitas culturas, é um fato que as mulheres cuidavam da casa e os homens saíam para caçar, trabalhar. Portanto, é moralmente errado e antinatural buscar a igualdade de papéis de gênero na sociedade moderna. Aqui o fato histórico ou social, é usado para ditar um valor moral e rejeitar a mudança social, deve ser, ignorando a evolução dos valores éticos e a capacidade de organização social fora das normas históricas. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque usa a ciência ou a história para justificar a inação ou a injustiça. Se aceitarmos que o que é o que deve ser, não haveria progresso moral nem reformas legais. A falácia naturalista pode ser usada para defender preconceitos e estruturas de poder, alegando que se algo existe de uma certa forma, exemplo, desigualdade, é porque é natural e, portanto, correto manter essa ordem. Como identificar? Sempre que a justificativa para uma regra moral, ética ou social for introduzida com frases que ligam um fato, o que é, a uma obrigação, o que deve ser, levante o alerta. Pergunte-se: o fato de a natureza ou a biologia serem de uma certa forma, exemplo, violentas, competitivas, significa que devemos modelar nossa sociedade ou nossa moralidade dessa forma? Pergunte-se: o argumento está usando um fato descritivo, como o mundo funciona, para estabelecer uma regra prescritiva, como devemos agir? Lembre-se, o não implica o deve ser. Acabamos de ver mais 8 falácias que podem passar despercebidas, mesmo por pessoas bem informadas. Identificá-las não é sobre ganhar discussões, mas sobre pensar melhor. Na parte 12, vamos ver mais falácias para adicionar ao nosso arsenal de pensamento crítico. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e aguarde os próximos vídeos. Se este vídeo te ajudou a reconhecer melhor essas armadilhas, curta e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Tenho certeza de que você já se deparou com algumas dessas falácias. Qual delas mais te incomoda? Ou, quem sabe, até percebeu se já não usou. Deixe sua valorosa contribuição sobre o que foi abordado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!